No vídeo de hoje, o assunto é seleção brasileira, porque nesta sexta-feira, a Folha de São Paulo publicou um levantamento do Instituto Datafolha apontando o baixo índice de aprovação do trabalho do técnico italiano Carlo Ancelotti, o menor entre os técnicos da seleção neste século antes de uma Copa do Mundo. Apenas 28% dos entrevistados avaliaram o trabalho como ótimo ou bom. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like por aqui e compartilhe este vídeo para que ele possa chegar até mais pessoas interessadas no assunto. Bom, a gente precisa contextualizar esta pesquisa, porque a desconfiança não se dirige especificamente à figura do técnico da seleção, mas à própria instituição seleção brasileira em si. Para a gente ter uma ideia, neste levantamento, apenas 29% dos entrevistados acreditam que a seleção vai vencer esta Copa conquistando o hexacampeonato. De fato, é um índice baixo de confiança que a gente pode entender como consequência de vários elementos. O fato do Brasil estar completando um jejum de 24 anos sem um título mundial, o fato da Copa do Mundo realizada em 2014 em território nacional ter terminado de uma maneira muito frustrante com aqueles 7-1 para a Alemanha no Mineirão na semifinal daquela Copa do Mundo, com o fato do ciclo para a próxima Copa ter sido muito acidentado. Nós tivemos como técnicos, primeiramente após a saída do Tite, o Ramon Menezes como interino, logo em seguida assumiu o Fernando Diniz, que não ficou muito tempo e logo deu lugar a Dorival Júnior. E no meio disso tudo, as especulações em relação ao nome de Carlo Ancelotti, que só foi assumir a seleção já no final do ciclo, muito próximo à Copa do Mundo, sem um tempo de fato para poder desenvolver o seu trabalho à frente da seleção pentacampeã mundial. Então, é um contexto muito complicado e que é difícil de aceitar para toda uma geração que acompanhou os anos 90, em que a seleção brasileira foi campeã do mundo em 94, chegou à final em 98, foi campeã novamente em 2002. Foi um momento de muitas conquistas e de um protagonismo da seleção brasileira que se perdeu no tempo. Nas Copas seguintes, o Brasil não conseguiu mais o destaque, chegar às fases mais avançadas da competição. E quando isso aconteceu, na Copa de 2014, como eu já mencionei, tivemos o fatídico episódio do 7-1. Tudo isso colabora para um ambiente de extrema desconfiança em relação à seleção brasileira, que está entranhada entre os entrevistados, que representam o sentimento de uma parcela considerável da sociedade brasileira. A gente precisa entender que existe também uma rejeição em relação à figura de um técnico estrangeiro. Ela tem diminuído ao longo dos anos, mas ainda assim podemos falar que muitas pessoas acreditam que a seleção não deveria ter um técnico vindo de outro país, de uma outra nacionalidade. Mesmo se tratando
de um técnico extremamente vitorioso e com um currículo bastante extenso como o de Carlo Ancelotti. Pelo fato dele não estar no cotidiano, no contexto do futebol brasileiro, muitas pessoas acabam desconhecendo este trabalho, que a gente precisa mencionar, que inclui a conquista das 5 grandes ligas europeias. Carlo Ancelotti é um técnico que foi campeão por onde passou: na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha e também na Inglaterra. É um técnico que conquistou várias ligas dos campeões, tanto à frente da equipe do Milan, como mais recentemente com o Real Madrid. Ele é até conhecido como Mr. Champions. Um técnico de fato muito vitorioso, que eu considero ser o nome certo para conduzir esse processo à frente da seleção brasileira. Eu acredito que mesmo com que o resultado dessa Copa do Mundo não seja satisfatório, ele merece receber um novo ciclo completo. E aí, pensando mesmo na Copa do Mundo de 2030, porque como ele chegou durante o ciclo e não conseguiu ter esse período inteiro para trabalhar, a gente não consegue avaliar o trabalho de uma forma justa. A gente só pode tirar as nossas conclusões de uma maneira mais consistente quando a gente tiver uma amostra melhor e um maior tempo de trabalho para poder avaliar. Nesse sentido é que eu defendo, e a CBF também tem esse desejo de renovar com o técnico Carlo Ancelotti para o próximo ciclo até a Copa do Mundo de 2030. Bom, se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque este é ano de Copa do Mundo e eu vou trazer a cobertura desta competição por aqui, além, é claro, das análises de sempre, tanto envolvendo o futebol brasileiro quanto o futebol internacional. Você não perde nada aqui de novo no canal, estando inscrito por aqui. Até a próxima, pessoal!